Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar um segundo. Vamos esperar a galera entrar. Vamos lá nos nossos preparativos. Vamos lá chamar o Marcelo Fonseca. Bom dia pessoal. Vamos começar o nosso segundo. Grande Robson Freitas, bom dia. Prazer em revê-lo, meu amigo. Vamos lá. Vou aumentar o volume aqui. Vamos lá. Esperar entrar o Marcelão pra gente bater aquele papo. Segunda-feira, feriado. Nada melhor para começar esse projeto aqui numa segunda-feira. Vamos que vamos. Grande abraço, Leandro. Beleza, Leandro? Estamos aí. Vamos começar a falar hoje aí nesse projeto aqui, segundou, falando um pouquinho de inovação, tecnologia, legislação, direito, gestão 4.0, assuntos bem interessantes aí sobre o prisma aí da gestão 4.0, transformação digital, revolução 4.0. Então, com certeza, temos muito aí para bater um papo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cadê o pessoal? Vamos lá. E não tem como falar, né? Bom feriado a todos. Olha, estamos aqui, ó, 9 horas da manhã. Poderíamos estar na cama, mas estamos aqui já nesse dia lindo de sol. Muito gostoso. Fabi, fala Fabi, bom dia também. Estamos aqui. Deixa eu chamar o povo. Cadê Marcelo Fonseca? Mas aí, vocês aí, o que estão fazendo nesse 15 de novembro, feriadão, curtindo? Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, difícil. Um café, feriado é difícil acordar cedo, né? A gente acaba dormindo tarde um dia antes. Mas, bom, para quem não recebeu, não viu o post aí que nós fizemos aí nas redes sociais, toda segunda-feira às 9 horas a gente vai fazer uma live, eu, o Marcelo Fonseca. Então a gente vai estar falando aqui sobre muitos assuntos relacionados à Revolução 4.0 e o quanto isso impacta no seu dia a dia. Deixa eu colocar aqui o Marcelo também, que acabou de chegar. Vamos lá. Bom dia, Fala, Marcelão. tudo certo? Bom dia, Beleza? pessoal, que está aqui presente, que está entrando aí. Tá falando pro O nosso pessoal aqui, bate-papo. né? Tá difícil acordar no feriado às 9 horas, né? A gente acorda tarde. Só a gente Hein? para começar um projeto no feriado, né? Opa! Quem trabalha, quem empreende, não tem dia, nem hora, nem tempo, né? É isso Tem aí. que tem que estar antenado, tem que estar trabalhando, né? É isso aí. Deixa eu. E eu acho também que no feriado muita gente acabou não indo viajar, né? Então vai ser legal. E o pessoal está entrando aí. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fabiana, É isso aí. Viviana, Leandro. Só. Legal. Vamos, Galera. vamos criar uma tradição aí de segunda de manhã, em vez de estar vendo
televisão ou ainda acelerando, a gente acelera a galera já logo na segunda de manhã. É isso aí. Quer falar um pouquinho do projeto aí pro pessoal aí? Fala. Pessoal, a ideia do projeto é toda segunda-feira a gente criar tradicionalmente um canal aqui para vocês interagirem conosco sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre direito digital, sobre novas tecnologias, o que está aí no dia a dia. A gente vai trazer notícias, a gente vai trazer esse bate-papo, então mandem suas perguntas, interajam. E a ideia é trazer várias frentes ligadas à tecnologia e ao empreendedorismo para manter vocês atualizados, né? Para quem não tem tempo aí de ficar lendo o tempo todo aí jornal, quem está ocupado aí com a correria, pelo menos consegue ficar um pouquinho ciente do que está rolando aí no mundo da tecnologia, do direito, do empreendedorismo, aqui conosco na nossa live. Toda segunda-feira agora, às 9 da manhã, a gente vai trazer convidados também, né, Ricardo? Para que eles Uhum. falem das experiências deles. Então, nós vamos trazer diretores jurídicos, vamos trazer empreendedores, donos de startup, outros advogados, empreendedores, consultores estratégicos, Tem de gente de tudo, gestão né? financeira, de fintech, de estrutura, de várias outras frentes. Então, o legal a ideia do projeto é que vocês consigam adquirir uma série de ferramentas, de recursos, sem precisar fazer algo específico. A gente vai conseguir navegar aí por várias frentes aí, né, Ricardo? Essa é a É, ideia. é isso aí. Na verdade já era uma vontade antiga aí que a gente queria tocar aí alguma coisa bem descontraída, nada muito. Nós temos várias frentes aí, tanto pessoais como corporativas, né? Então, só que cada um tem um foco, né? Na verdade, o nosso foco aqui é mais um bate-papo, é como se fosse aqueles podcasts, mas eu gosto mais do que o Instagram é diferente, porque é legal a gente ver as pessoas, bater um papo, né? Então acho que É. é descontraído. Então esse E projeto nasceu aí. o podcast não permite que o pessoal interaja, né, Ricardo? Você Ah, ouve lá sim, e fica, né? fica ouvindo, né? Legal. Isso aí, eu acho que tudo tem uma. Eu acho que cada canal, cada rede social tem a sua particularidade, um público específico. E a intenção aqui é a gente falar de uma forma descontraída assuntos que são até muito complexos, né? Então, se a gente for analisar essa questão hoje de inovação, tecnologia, direito, gestão, todos nós estamos sendo impactados todos os dias, né, com relação a todos esses assuntos. E aí no nosso network aqui nós temos pessoas, empresários, clientes, amigos, são advogados, juízes, promotores, temos médicos, dentistas. Então, assim, nós percebemos que cada um deles, eles estão sendo impactados por essa revolução 4.0 e a gente vem aqui tentando conectar tudo e mostrar para as pessoas, desmistificar, né, essa disruptura social, essa questão a disruptura social envolve a conexão de pessoas, né, conexão de cidades, conexões de países. Então, hoje a gente está falando com o pessoal lá do Nordeste, daqui a pouco estamos falando com o pessoal lá da Argentina, depois estamos falando com o pessoal dos Estados Unidos, Polônia, participei de um podcast com o pessoal da Polônia. Então, assim, só que você percebe que todo mundo acaba tendo os mesmos problemas, né? Não é nada exclusivo aqui do Brasil, né, Marcelo? Então, tem coisas que a É. gente começa a falar e fala assim, caramba, as pessoas às vezes falam tão mal do Brasil, né? Não, que isso aqui é Brasil, não sei o que. Cara, mas isso acontece lá na Inglaterra também, né? Um país de primeiro mundo. Então, a gente quer trazer aqui um pouquinho das nossas experiências, trazer um pouquinho da nossa vivência para vocês. E claro, quem quiser perguntar, abordar algum assunto específico que não seja muito polêmico, né? Futebol, religião e política. Então não vamos É, discutir muito esses assuntos, até porque futebol não manjo nada, né? somos dois. Então, mas a gente gosta de falar sobre inovação. Acho que inovação é um ponto de partida. O que está se falando muito no nosso mercado aqui é muito essa questão da privacidade, proteção de dados por causa das legislações. É por isso que a gente também está focando bastante nesse sentido, né, Marcelo? Eu acho que a privacidade é uma coisa que afeta não só as empresas, né, mas também nós como pessoas, como consumidores, como pessoas físicas, né?
quiser falar Sim, aí. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que eu vejo, assim, do contato que a gente tem dando treinamento em empresas sobre esse negócio de privacidade, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, ainda ocorre muita desinformação, né, Ricardo? O pessoal, acho que há uma desinformação, inclusive, sobre o que é a Revolução 4.0, sobre o que todo esse mundo que o pessoal até teve mais contato com em decorrência da pandemia, né? Por conta do trabalho remoto, por conta da necessidade de fazer reuniões virtuais que antes a gente pontualmente fazia nos clientes mais da área de tecnologia e que outras pessoas do dia a dia não tinham tanto contato ou tinham até uma preconcepção, né, um preconceito. E aí o que a gente viu foi, pô, estamos isolados e agora nós vamos ter que, na marra, aprender o mínimo de tecnologia, aprender a se adequar à reunião virtual, ao trabalho remoto, a fazer as coisas de forma digital. Então, o que eu sempre falo para o pessoal, primeiro, né? Para quem tiver a curiosidade de aprender um pouco sobre Revolução 4.0, buscar a leitura do livro do Klaus Schwab, que é o criador desse conceito, né? Que ele é um livro que ele fala sobre... O Klaus Schwab é o criador do Fórum Mundial de Economia. Ele fala sobre as revoluções industriais e ele fala sobre a revolução que é justamente a revolução dos empregos, né? A revolução industrial, na qual quem vai sobreviver e quem vai se destacar é aquele que consegue desempenhar o seu trabalho junto com a tecnologia, e não naquela ideia de vou perder meu emprego e vou parar na roça. Na verdade, o que vai acontecer é que empregos repetitivos, empregos de desenho animado que você só ficava carimbando, esses sim, provavelmente irão desaparecer, mas aquele que conseguir manejar bem um computador, um smartphone, vai continuar tendo que trabalhar, porque a gente precisa da ferramenta humana, né? Disrupção é outra coisa que às vezes eu vejo que as pessoas têm dúvida, mas o que é esse papo de disruptivo, né? Vem da palavra romper, né? Romper com o tradicional. Então, com aquele trabalho tradicional em que você pega o carro, vai para o escritório, faz ali só usa o Word, né, para fazer algum texto, só usa o Excel para fazer uma planilha e no final do dia vai para casa, né? E aí o que a gente vê, né, Ricardo, inclusive nos nossos projetos aí de compliance digital, é que esses empregos mudaram muito. Você tem que aprender, você tem que saber a trabalhar com CRM, com ERP, você tem que saber, você não precisa ser um especialista em ciência da computação, mas você precisa ter uma noção mais ou menos de como aquilo funciona. Então, assim, eu sempre faço o exemplo do bolo de fubá, né? Eu não preciso ser cozinheiro, eu não preciso... eu preciso ver a receita e eu como o bolo, né? Então eu sei do que o bolo é feito, eu sei que se faltar os ovos, o bolo não cresce, fica duro. Preciso fazer bolo todo dia? Não, então eu não preciso fazer faculdade de ciência da computação, mas eu preciso entender a dinâmica, eu preciso, já que eu vou ter que manejar ou um aplicativo, ou um ERP, né? Ou seja, um software, um sistema para desempenhar o meu trabalho, eu tenho que entender como ele funciona. A Fabiana fala aqui sobre... Opa, desculpa. Imagina, a Fabiana fala aqui sobre algo que ela postou, sobre os ataques cibernéticos que estão em todos os lugares, né? Então, eu estava falando que você precisa entender que para desempenhar sua função melhor e se manter
trabalhando, seja como autônomo, como empreendedor, como colaborador, como prestador de serviço, é entender que você deve usar ferramentas tecnológicas para ter mais eficiência e poder dar uma atenção melhor para o teu gestor, para o teu cliente, para o teu... Né? É a forma que as pessoas precisam entender, né? E esse negócio da privacidade que você tocou, é muito importante essa necessidade de informação sobre proteção de dados e privacidade, como você bem disse, para nossa proteção, né? O fundamento o espírito da lei da LGPD é proteger a nós, né? Sim, então, exato. Quando eu ouço assim, alguém falar assim, isso aqui não vai pegar, eu fico pensando, poxa, mas a lei está em vigor. Como é que uma lei que está em vigor não vai pegar? Né? Ela já está em pleno funcionamento e a gente tem internet das coisas e inteligência artificial bombando, né? Cada vez mais forte. Geladeira que vai falar com você, máquina de lavar roupa, supermercados, aplicativos, tudo isso é troca de dados, né? Então, quando a pessoa fala que isso não vai pegar, é realmente uma pessoa que está num universo talvez um pouco paralelo por falta de informação, né? Às vezes até um negacionismo, né? Na verdade, fica mais fácil você ignorar as coisas. Né? Isso não só em proteção de dados, mas como em tudo, né? Como toda essa parte tecnológica, né? E a proteção de dados ela é importantíssima. Justamente, acho que é por conta de uma cultura de não dar muita importância que o pessoal acaba falando assim, poxa, mas isso aqui é importante mesmo? Cara, é muito importante você saber aonde o seu reconhecimento facial está armazenado, quem está usando, porque você tem deepfake, né, Ricardo? Você tem software. Ontem eu vi um filme com meu filho no Netflix que o cara pega um tablet e faz um deepfake, e ele mostra como é que faz o deepfake. Né? Você tem edição de voz, você tem mesmo como manipular fotos, e aí as pessoas não sabem onde está a sua biometria, porque o cara pode sim pegar a sua biometria, invadir um estabelecimento com a sua biometria, seja ele um banco, seja ele... porque hoje eu vou no caixa sem cartão e ponho o dedo, é biometria. Sim. Né? Será que alguém pode roubar essa biometria e sacar meu dinheiro? Pode. Será que o cara do condomínio pode, alguém que não esteja habilitado, pegar minha biometria e passar por uma quadrilha, né, fazer a famosa casadinha, né, em que eu dou a fita pro bandido, eu dou biometria de um morador, o bandido vai lá e entra com a biometria e assalta o condomínio? São esses aspectos que as pessoas precisam pensar, né? Que também as pessoas ainda acham que dados é só RG e CPF, né, Ricardo? Dados, na verdade, se a gente for começar a listar, quando a gente chega num cliente, né, geralmente a gente começa a pegar e fazer o bendito do mapeamento, né, fazer aquelas entrevistas, você começa a pegar e fala, nossa, mas isso também cabe, isso aí também, isso aqui também. Não, quando você vê, tem uma relação com 30 itens, e isso que você falou é exatamente... o que o mercado, não só as empresas, como as pessoas estão sofrendo hoje, porque quando a gente fala em transformação digital, revolução 4.0, nós tivemos a partir de 2012, né, que ficou mais forte, né, esse conceito da revolução 4.0, só que hoje, vamos pensar que nós somos hoje também, um universo digital, né, então assim, você pega aí, comparando com a tecnologia, comparando com software, né, sistemas, estruturas que a gente trabalha, o 4.0 virou uma nova versão agora, virou o 4.5, né? Então o pessoal fala, poxa, mas por que 4.5? Porque a pandemia ajudou a acelerar a própria versão 4.0, né? Então tem uma versão subsidiária, né, 4.5, a gente não pode falar na 5.0 porque ainda a gente não chegou nas conversas autônomas das máquinas 100%, sem nenhuma intervenção humana ainda, ela tem um pouquinho alguns anos, né? Acho que um pouquinho, em breve a gente chega nisso, mas essa revolução 4.5 aí, brincando com os termos, se a gente for pensar, assim, afeta todos os nossos filhos, né? Então, eu tenho uma filha de 4 anos, ela já está lá no smartphone, entra, acessa, então a privacidade dela acaba sendo estando mais exposta, né? Assim, então, tem filhos de 10 anos, 15 anos, então, esquece, já está conectado com o mundo, né? E até a Fabiana comentou aqui que o filho dela baixou um aplicativo que edita foto, edita vídeo. Veja, a gente acabou de passar pela licitação do 5G, né?
que os grandes players aí de telecom distribuíram no 5G. Nós temos uma licitação de infraestrutura de 5G, ou seja, a gente volta para esse negócio da necessidade de informar as pessoas da importância da proteção de dados, da importância da sua privacidade. Então, eu sempre falo ao pessoal, olha, rede social, tentem manter redes sociais privadas, não aceitem todo mundo, não deixa tudo exposto, né? Ah, mas o meu perfil é profissional, isso é uma outra coisa que eu sempre repito. Tenha um perfil pessoal privado, tenha um perfil profissional, não misture. Então, às vezes eu ouço alguém falar assim, o pessoal de marketing falou para fazer um perfil híbrido, né? É óbvio, eles estão vendo aquilo pelo marketing, né? Pela visão do marketing, né? Mas aí a gente precisa ter uma visão não negativa, porém uma visão preventiva de que, olha, se você tem um perfil para vender determinado produto ou serviço, não faz muito sentido você começar a expor sua vida pessoal. Eu acho que profissional e pessoal devem estar separados e deve ter muita clareza nisso, que não necessariamente a pessoa que está te seguindo naquele perfil profissional quer saber se você tem cachorro ou não, quer saber se você foi no restaurante ou não. Ela quer saber o seu foco profissional. Eu não acho muito saudável essa mistura. E olhando pelo prisma da privacidade, da proteção da sua família, da sua intimidade, da sua honra, eu não concordo com essa visão olhando só para vendas. Eu volto a frisar. Se eu vou comprar um determinado produto, eu quero ver que a pessoa é altamente especializada naquele produto. Eu não quero saber se ela é casada ou não. Eu não acho, e acho que isso expõe. Acho que isso entra em conflito com a ideia de proteção à privacidade, sabendo que tem um grupo de bandidos gigantesco no campo digital, que aumentou muito esses problemas, e a pandemia deixou isso evidente com o crescimento do problema dos crimes digitais, né? De sites com pedófilos pegando foto de crianças normais em redes sociais. Eu tenho casos de pessoas que tiveram Instagrams clonados porque o perfil era público e postava muita foto e criaram um perfil falso com todas as fotos da pessoa no Instagram com o intuito de aplicar golpe, com o intuito de vender prostituição de uma pessoa idônea. Então, volto a frisar, eu não acho que essa sugestão, que tem a boa intenção do marketing, seja viável em termos de privacidade e proteção. Acho que é uma mescla que não é muito positiva. Né? Você não... É mais ou menos como um cliente... fazer uma equiparação simples. É como o cliente chegar na sua sala de reunião do seu escritório e ter um mural com foto sua na praia de sunga. Não condiz com o local de trabalho. A sua foto de sunga tem que estar na sua casa, a sua foto da sua família tem que estar num porta-retrato na sua mesa. Na sala de reunião, é um ambiente profissional. Então, o digital, ele reflete isso. Não tem nada a ver ter foto sua no parque, tomando água de coco, com a foto do seu trabalho. Então, é uma equiparação simples, mas ela é muito apropriada nesse sentido. As pessoas precisam ter esse bom senso de não misturar as coisas. Nesse momento, não acho isso legal. Eu acho que assim, as pessoas precisam entender que com o mundo digital, se você ficar muito exposto, você está exposto às coisas negativas que advém disso. Criminosos digitais, gente mal intencionada, stalker, né? Porque quando a gente fala em criminoso digital, né, Ricardo, a gente não está falando só do cara que clona cartão de crédito. Nós estamos falando de uma série de criminosos com tipicidades diferentes, né? Que mudou o perfil, né, agora. Na verdade, nós não falamos apenas em criminosos de forma individual, mas em sim em quadrilhas mundiais, né? Bem apontado aqui pelo Leandro, que ele perguntou se existe uma Interpol de LGPD, ou então de privacidade e proteção de dados, né? Você que é um especialista em cybercrime, né, quiser comentar essa questão, como é tratado a privacidade e proteção de dados no âmbito mundial, né, em todos os continentes. Isso é bem legal esse assunto. É bem o que você está falando agora. Nós temos não só tratados internacionais, mas nós temos acordos bilaterais. Então nós temos aí toda uma rede de polícia federal interligada. Nós temos a SafeNet, que é um sistema justamente de verificação de crimes digitais. Se você colocar no Google, você vai encontrar. Então nós temos sim
uma série de situações em que você tem polícias interligadas pegando, como você falou, Ricardo, pegando quadrilhas mundiais, Sim. não só em pedofilia, em crimes financeiros Tudo, também, né? né, por causa de lavagem de dinheiro, de tudo isso. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou mesclar meu perfil pessoal com o perfil profissional, o seu perfil profissional ele tem que estar aberto. E ele tem que estar focado na sua profissão. Eu volto a frisar, é como se fosse a sua sala de reunião. O seu cliente chegar na sua sala de reunião, ele não tem que ver foto sua no parque, ele não tem que saber da sua intimidade, ele tem que saber do seu lado profissional. Profissional, esse cara é bom pra caramba, ele posta coisas profissionais, ele tem autoridade no assunto dele e ponto. A sua intimidade, ela tem que estar preservada por uma série de situações. Às vezes até não é. Às vezes a pessoa, a pessoa que comete o crime, muitas vezes, não é um criminoso contumaz, tradicional, que vive de crime. Mas todos estamos sujeitos, em algum momento, a acabar praticando um crime, mesmo que sem ter uma conduta padrão, né? A pessoa até passa por um momento difícil, as pessoas têm volatilidade emocional, né? E aí a gente vai também aqui no canal falar um pouco sobre mentoria, sobre coaching, a gente vai trafegar aí por vários assuntos. Mas eu acho que precisa sim propagar muito a importância da proteção à privacidade. Agora tem o 5G, como eu disse aí, acabou de sair a licitação, vai sair a licitação de infraestrutura, ou seja, internet das coisas vai vir com tudo pro Brasil. Vai ser comum, né? Vai ser comum. Super comum. A gente já fala, né? Sim. Com os nossos. Tem aquela piadinha, né? Do marido que vai falar um segredo para a esposa, e ele fala, vamos falar baixinho, que é para que a Alexa não ouça, e aí a Alexa responde, o computador responde, porque hoje todos têm comando de voz, o celular responde, todo mundo fala, tá bom. Ou seja, você não percebe, mas você está em vigilância constante. E é por isso ter essa conscientização da proteção da lei geral e da privacidade, de que essa vigilância começa até dentro de casa com os nossos aparelhos e vai até para o Estado quando o Estado está te vigiando com câmeras na rua, indevidamente, sem consentimento, né? E você pode sim ser personagem na vida real de algo que acontece em filme de ficção. Ser acusado de um crime que você não cometeu, porque é oportuno para o Estado te tirar da jogada, como ocorre em alguns governos mundo afora, né, Ricardo? Em que se você publica algo contra o governo, acessa um site contra um governo, esse governo corta benefícios sociais, esse governo manda a polícia na sua casa. Nós tivemos isso no começo da extinta União Soviética, em que se você falasse mal do governo soviético, o Politburo, né, que era a KGB, a polícia secreta assumia com você. Quem disse que isso mudou? A partir do momento em que eu estou expondo tudo que é meu e que os meus dados estão aí no mundo todo, eu estou exposto a uma possibilidade de retaliação. Tanto que o Edward Snowden, que foi o primeiro cara a abrir a boca com esse assunto, está refugiado na Rússia porque o governo americano quis pegar ele. Né? Então, não é fácil, a Fabiana está fazendo... Né? Não é. E se nós formos analisar a questão, quando você falou da parte empresarial, né, que o seu perfil profissional, pessoal, né, tem que ser dividido, e aí a gente veio para uma discussão que até nós tivemos outro dia atrás, né, Marcelo, a questão sobre, por exemplo, hoje em dia nós temos influenciadores digitais, né, muitos, né, então a maioria das pessoas de alguma forma acabam desenvolvendo essa influência digital, e até que ponto, na verdade, eles ganham dinheiro com a própria intimidade, né? Com a sua vida, com o seu dia a dia. E a gente sempre fala para esse pessoal de que forma que eles acabam ficando tão expostos, né? E precisa se precaver com algumas coisas, porque quanto mais exposto você fica na internet, seja influenciador digital profissional ou não, até porque tem muita gente que faz para se divertir, depois acaba ganhando dinheiro com isso, mas é uma exposição absurda. Vamos falar, nós não somos não somos influenciadores, não somos influenciadores digitais assim, tão conhecidos como tantos aí, mas nós temos uma certa publicidade por causa de associação, trabalho, redes sociais, nós somos ativos,
E mesmo assim, quase todo dia, cara, eu sofro uma tentativa de fraude, uma invasão, seja em qualquer. Então, assim, acaba meio que a gente tem que se precaver. E até aconteceu um fato até estranho, uma amiga, por engano, transferiu um valor para minha conta, né, pelo Pix. Aí eu falei, caramba, tudo isso na minha conta, né? Aí de repente eu falei, poxa, aí a pessoa manda um WhatsApp, poxa, desculpa, eu mandei errado. Eu falei, ixi, isso aqui tá com cara de Sim. golpe, né? Porque é lavagem de dinheiro, aí você vai lá, ah, desculpa, tudo tá bom. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me liga, que eu quero saber, ouvir a sua voz, que eu conheço, para saber se realmente aconteceu. Se aconteceu, eu vou te devolver o dinheiro. E realmente era ela. Falou, nossa, então, ó, agradece que caiu na minha mão, porque se você tivesse feito a transferência para uma pessoa sem querer, talvez essa pessoa você não tivesse intimidade e não devolveria o dinheiro. Aí fui lá e transferi, É, mas eu conversei com ela. Então, assim, o mundo digital acaba trazendo a gente para aquele negócio digital também, as relações. Então, poxa, muita coisa que você tem dúvida, faz o que sempre se fez há anos atrás. Cara, liga, né? Se é confere, uma, né? confere. Então as pessoas acabam indo muito naquele, ah, tu tá bom, vou na confiança, transfiro depois, tudo pro É, WhatsApp. Então muitos é, criminosos utilizam esse artifício, né? Tem que tomar muito cuidado. sim, sem dúvida. Não, e uma coisa que eu advogando para fintech e comércio, às vezes o pessoal fala assim, ah, negócio do boleto falso, né? Nossa, tem É, muito, né? por quê? Porque acaba sendo tudo muito automatizado, o nosso comportamento se torna automatizado. Eu recebo o boleto, vou lá, pago, olho o valor e confirmo o pagamento do boleto. E é preciso verificar o beneficiário daquele boleto. Se o beneficiário é mesmo a instituição que você está pagando o boleto, porque muita gente acaba pagando o boleto falso porque não se atenta ao beneficiário, né? Uhum. Se atenta a confirmar o valor e a data de vencimento. E aí é onde um criminoso que faz boleto falso se beneficia com a transferência do valor para a conta dele, ao invés de você estar pagando o boleto da instituição. Aí também a gente volta para essa questão da LGPD. É importante que as instituições estejam com processos de compliance digital e de lei geral de proteção de dados devidamente implantados com profissionais corretos, porque parte desses negócios de boleto falso são problemas ligados à segurança da informação, né, Ricardo? Uhum. Que muitas vezes a empresa consegue resolver por uma forma tecnológica e nem está sabendo e está sendo vítima de golpe de boleto falso. A Sim. Fabiana está perguntando aqui como é que eu faço para proceder se eu tenho uma rede social invadida, sendo que não tem como provar. Na verdade, Fabiana, você tem meios de provar tudo que é digital, você consegue comprovar de uma série de formas, seja indo num cartório fazendo uma ata notarial, seja contratando, procurando um site para fazer a prova no blockchain, um meio um pouco mais sofisticado e mais caro, mas ainda assim mais barato muitas vezes do que a ata notarial e que você consegue fazer 24 horas por dia, ao contrário de um cartório que é de segunda a sexta no horário comercial. Mas você tem sim como fazer meios de prova, inclusive contratando perito judicial ou perito técnico em tecnologia, porque tudo que é digital deixa rastro. Então você tem sim meios de prova, de produzir a prova para tocar um inquérito policial e uma ação civil indenizatória contra aquele que te provocou um crime, tentando localizar onde conseguiu. Mas para você fazer esta prova, você precisa procurar uma pessoa do mundo tecnológico que esteja habituada a fazer justamente essa produção de Uhum. prova. Geralmente um perito em tecnologia, que são pessoas que estudaram apenas para fazer isso. Então, um detalhe, né? A gente fala muito no dia a dia de hacker, e aí a gente acabou ligando a figura do hacker ao cara do mal. Na verdade, o termo hacker, né, vem de pesquisar, né? Hackear é pesquisar, e o hacker é o cara do bem. O cara que é do mal, ele é o cracker. Então é importante a gente também ir informando isso, né? E esse hacker, justamente são esses peritos em segurança da informação, que são as pessoas capacitadas por meio de softwares e de conhecimento técnico a produzir provas no mundo digital para você defender os seus direitos. Eu espero ter respondido aí a tua pergunta, né? Ah, O Diegão, a gente já comentou aí sobre a questão de
de ter polícias federais integradas. A Polícia Federal tem um laboratório de tecnologia bastante capacitado e efetivo. A gente tem aqui o Marcelo Benassi, Tem o falando Benassi se a também, gente pode... Fala grande Benassi. Benassi, gente boníssima, falando aqui Figuraça. sobre... você pode até aprender um perfil lifestyle sem abrir minha privacidade. Exatamente. Por isso que eu sou um pouco reticente a essa sugestão que, como eu disse, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? O positivo, a intenção positiva do pessoal do marketing é falar, olha, isso aqui é uma tendência atual. Mas nós, como profissionais da área de direito digital, a gente precisa lançar esse alerta. Acho que essa tendência ela não é muito duradoura, também não acho que essa tendência seja algo muito saudável, bastando você fazer uma equiparação com a sua sala de reunião. O seu perfil profissional, ele vende o seu lado profissional, ele vende a sua capacitação, a sua autoridade, o seu produto, o seu serviço, que tem que ficar separado. Quando você vai para o trabalho, num escritório, você não carrega a sua sogra, seus filhos e seu cachorro. Como volto a frisar, o cliente que entra na sua sala de reunião é um ambiente profissional. Ele não vai ver sua foto na piscina, ele não vai ver o churrascão que teve na sua casa no domingo. Então eu não acho isso... ele quer te conhecer, se você achar que ele é uma pessoa para ter amizade com você, libera ela no seu perfil pessoal. Eu vejo como um pouco preocupante essa hibridez de misturar perfil pessoal com profissional. Né? Tudo Até tem por seu conta preço, da né? exposição da sua vida. Tudo Né, tem seu Ricardo? preço, né? A questão, quando você trabalha num formato híbrido, o meu próprio perfil tem coisas profissionais, tem coisas da minha vida pessoal, mas assim, até eu procuro ter um limite, né? Eu não posto tudo, às vezes tem coisas que eu acho interessantes, pelo lado familiar, até porque as pessoas gostam, né? Tem parentes, amigos, até porque muitos dos nossos clientes são muito amigos, né? São conhecidos, assim, tem muita gente que a gente conhece. Logicamente que a gente acaba perdendo um pouco o controle das pessoas que seguem a gente às vezes. Mas é o preço que a gente paga. Então, assim, se você tem um perfil híbrido, é só ficar sempre antenado, né? Então, a questão não ficar expondo crianças com Ter o bom senso, né, que uniforme, você né? acabou de falar, né? Ter o bom senso, né? Postar uma foto com a tua esposa e a tua filha uma vez de vez em quando é uma coisa. O problema é justamente o nível do bom senso. Quando você começa a expor demais as suas relações pessoais, o seu dia a dia, até porque rede social só tem campeão, né? Vamos lá. A gente Não tem nenhum fracassado fazendo live. a gente tem aquele pedaço do poema do Fernando Pessoa em que ele fala que ele só conheceu campeão na vida, né? A rede social é muito isso. Todo mundo é muito campeão demais, né? É igual o perfil do Tem uma LinkedIn, né? Se você postar bastante coisa, você ganha uma estrelinha campeão, né? É isso mesmo. Aí você vê o LinkedIn, né? Você vê, o LinkedIn é uma rede social privada para profissionais. O que eu vejo é que às vezes alguém tenta postar alguma piadinha ou alguma coisa pessoal e o pessoal vai lá e fala, olha, isso aqui não é uma rede social comum, isso é uma rede profissional, poste coisas profissionais. Então vem de encontro a isso que eu estou falando. Você colocar uma foto de vez em nunca é uma coisa. Você a medida do bom senso é de cada um, né? É subjetivo. E aí eu acho que é onde entra o risco, né? Tá aqui, né? Tem uma pessoa falando aqui sobre como aplicar a lei sobre vendas de seguidores. Veja, a questão da venda de leads ou seguidores. Você só pode transferir dados de pessoas naturais, de pessoas físicas, né, de indivíduos, quando eles são catalogados, captados, armazenados, tratados e transferidos com autorização desses indivíduos. Você tem um princípio na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o da autodeterminação informativa, da transparência, do legítimo interesse. Tudo isso sustenta uma ideia, uma situação para acabar com esse negócio de vender justamente seguidores. Esses seguidores provavelmente foram captados de uma forma ilegal, irregular, e também estão sendo vendidos de forma ilegal e irregular. Né, Ricardo? O Instagram tem muito disso, né? Na verdade, tem algumas ferramentas, muitos contatos desses
fakes, são robôs, que assim, tem uma. Entrando nessa seara, não é uma coisa que se sustente por muito tempo, até porque as marcas hoje, ninguém investe muita grana, né? Se eles não pesquisam por exemplo, o perfil do Marcelo. Ah, eu comprei 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Só que as marcas antes, elas fazem um growth hack, né? Na verdade, é como você falou, hack, né? Eles fazem uma pesquisa muito forte no seu perfil. Eles vão ficar colocando dinheiro em qualquer um que tem, eu tenho 5 milhões de seguidores. Tudo bem, precisa saber quem são esses seguidores, qual que é o perfil. Então tem um trabalho investigativo das marcas muito forte e com certeza, até porque hoje é notório, né? Alguns casos, já fiquei até sabendo de alguns casos que compraram muitos leads e essas questões de seguidores, mas não é uma coisa que se sustente, né? Hoje em dia, até já tentaram me vender, né? Falou, pô, você não quer comprar não sei quantos seguidores? Eu falei, cara, para, né? Tô fora disso daí, não tem nada a ver. Mas tem gente que gosta, né? Os próprios canais digitais, eles já estão, de uma certa forma, criando meios tecnológicos de verificar isso que o Marcelo falou, o Benassi falou, sobre os seguidores serem fakes, né? Ou serem Sim, tem captados muito, de forma irregular, justamente para evitar problemas, né, de processo, enfim. Então, quando você fala, pô, eu comprei lá 5 mil seguidores, os players de rede social, eles já estão percebendo que assim, ninguém cresce uma rede particular do dia para noite. O cara não adquire 10 mil seguidores em 24 horas. Isso tem alguma coisa aí que não bate, né? E quando eu falo, obviamente, 24 horas pode ser uma semana, enfim. Todo mundo que tem muitos seguidores demandou muito trabalho, muito tempo, muita constância, né? Não dá para ter X mil seguidores, o cara abriu o canal faz um mês, e do nada o cara tem 10 mil seguidores. Fala, pô, que isso? Né? Tem mesmo. É um negócio muito. Uma questão até que a gente estava falando aí anteriormente, que o que acontece hoje quando a gente fala de toda a revolução digital, transformação digital, o público em geral ele está sedento por humanização, né? Então, na verdade, as pessoas, a gestão está precisando ser humanizada. Então, quando a gente coloca isso na cabeça, então, assim, é uma questão assim, humanização. Quando a gente cria exatamente esse perfil profissional, o híbrido, por exemplo, como nós, né, estamos fazendo, logicamente que tem que ter um controle, porque as pessoas querem saber um pouco da vida pessoal do Ricardo, um pouco da vida pessoal do Marcelo, para saber se realmente ele é tão bonzinho como ele figura exatamente na vida profissional, porque como você falou, todo mundo é campeão, todo mundo é bem-sucedido, nunca ninguém quebrou, né? Eu já quebrei algumas vezes, ganhei, perdi. Então, assim, a gente aprende, né? Eu acho que com o dia a dia. Então, eu acho que essa humanização é o que as pessoas esperam das pessoas, para ver se realmente elas são verdadeiras, né? Então, quando a gente coloca num perfil social um pouquinho da família, sem expor muito, porque eu não quero ficar expondo minha filha, minha esposa. Minha esposa não gosta de aparecer, ela não trabalha com isso. Então, assim, ela nem precisa, não tem nada a ver, né? Que o que me preocupa do aconselhamento só focado no marketing é o que você falou, é o bom senso. O problema do bom senso, eu digo isso porque assim, eu já vi perfil híbrido que tem foto do cara com a esposa de sunga na praia com a caipirinha na mão. Aí eu acho que é negativo. Por quê? O cliente não precisa ver você de sunga. Né? Tem gente que tem. Tem cliente que gosta, questões, né, de ver, tem uns não, né? Tem questões relacionadas até mesmo a caipirinha na mão. Tem gente que vai falar, pô. Então tem que tomar esse cuidado para quem optar por ter um perfil híbrido. Não que a gente não goste de caipirinha, né? De não se expor, porque a foto tem uma coisa negativa e uma coisa positiva. Então você postar uma foto que você estava com a sua esposa, a sua filha num casamento, numa festa, é uma coisa. Você tá bonito, bem vestido, mostrando que você é um cara família. Outra coisa é você postar na praia de sunga com a caipirinha na mão e uma breja na outra. Então, me preocupa porque bom senso é um negócio subjetivo, né? E quando o pessoal do marketing fala em fazer algo híbrido, eles não atentam para dar esse toque. E aí a pessoa dá uma viajada.
né? A Fabiana está falando aqui sobre a maioria dos apps exigem vocês liberarem o acesso aos contatos se você não baixa. É preciso observar. É preciso observar todos os termos de todos os aplicativos que muita gente não lê e acaba consentindo com coisas que não são necessárias, né? Os aplicativos sérios, eles sempre vão fazer perguntas e vão pedir autorizações específicas durante o uso do app, né, Ricardo? Você baixa Sim. lá os aplicativos mais corretos e sérios que estão adequados à legislação e respeitam o sistema legal, eles vão perguntar se você vai liberar, por exemplo, uma O acesso ou geolocalização não. durante o uso do app, ou se você vai permitir para tudo. A pessoa que é muito desligada e desinformada, clica lá em liberar tudo e aí ela está liberando. Ela consentiu em permissões que não precisam, muitas vezes, para liberar toda a sua vida privada. Aquela questão da comodidade, né? Quando você libera o acesso a fotos, a contatos, então é muito mais simples, né? Porque dentro da rede social você consegue as pessoas te acharem de uma maneira mais fácil. E só que, como foi o que você comentou, aquela questão da privacidade envolve exatamente a vida pessoal e profissional. É difícil você conseguir separar. Eu já tentei tentar separar tudo, não tem como, porque aí depois tem clientes que acabam virando seus amigos e amigos que acabam virando clientes, então você mistura tudo. Então eu acho que é mais aquela questão realmente do bom senso. Mas assim, é como você falou, é muito subjetivo, né? A questão de cada um, por exemplo, a Fabiana falou, poxa, as fotos de praia atraem muito mais likes, né? A questão de viagem. Mas isso é legal, na verdade, assim, até nós temos aí o provimento da própria OAB, né, que proibiu a ostentação, né, que você não pode mais ficar utilizando das características de postar no iate, de ostentação, ostentando, né, mas o intuito, na verdade, não é a questão de poder ou não poder, na verdade é como você utiliza. Logicamente que as pessoas, nessa tal humanização, né, que a gente está falando, as pessoas elas querem realmente saber o que você está fazendo e até, poxa, por que eu estou curtindo a praia? Porque eu gostaria de estar na praia também. Então, assim como eu também faço, poxa, eu estava curtindo, um amigo foi lá para Dubai, achei legal, curti, ele foi lá e andando com uma Ferrari, aí nadando na piscina, falei, pô, que bacana, legal. Não que eu estou invejando, né? É uma inveja saudável, né? Fala, poxa, eu gostaria de estar lá. Mas você acaba gostando porque você acaba se identificando. Só que tem que tomar muito cuidado também, porque essa ação que você toma, ela acaba também atraindo pessoas bacanas, né, como amigos que curtem, como também pessoas invejosas, como também criminosas. Então a pessoa fala, poxa, o Ricardo ali, ele tem dinheiro, vamos ficar esperto. E é aí que a gente comentou daquela questão dos cybercrimes, da questão de sequestro. Muita gente já foi sequestrada simplesmente pelo fato de postar algumas informações desse tipo, né? E a gente até acompanhou clientes que aconteceram isso, né? Sim, que a grande questão, teve uma moça na Europa que ela fez uma tese de doutorado muito interessante em que ela tirava fotos num fundo verde, né, com chroma key, e postava nas redes sociais várias viagens que ela nunca fez, para provar como as pessoas compram imagem. Eu acho que a gente vive, eu acho que a confiabilidade do teu trabalho é pelo seu profissionalismo. Por isso que eu volto a frisar, você precisa ter muito bom senso para fazer essa hibridez, para não misturar, porque humanizar não é esculhambar. Então, quando você começa a expor demais a sua vida ou a mentir demais, isso também tem um reflexo negativo. Tinha um advogado famoso aqui em São Paulo que ele conta que no começo da carreira ele alugava uma Mercedes para chegar no cliente de Mercedes. E que os clientes achavam que ele era um cara de sucesso e mal sabiam eles que ele estava duro sem cliente e gastando as economias para alugar uma Mercedes. Então a gente precisa tomar cuidado com essa régua de valores, né? Então, e tomar cuidado também com essa exposição excessiva. Você postar que você está viajando e postar a praia é uma coisa. Eu volto a frisar. Eu acho que botar a foto de você de sungão com a caipirinha na mão já é algo que já não é tão positivo profissionalmente. Então, a gente precisa ter um cuidado
com essa humanização, para não acabar expondo um menor de idade, expondo demais, ou mentindo demais, né? Então, é uma ostentação que pode vir a ser negativa, né? Eu acho que tem essa balancinha, né? Eu acho que é por isso que a gente pode pensar também e não só trazer cases de sucesso, né? Eu acho que é legal a gente também trazer alguns cases de fracasso, né? Algumas coisas que deram erradas, coisas que realmente... Teve uma vez eu fiz um curso, foi para uma turma fechada, como determinar o fracasso. Na verdade, a gente só falou de coisa ruim, até porque é difícil você pegar um curso, né? Só vendo coisas, liderança, faça isso, faça aquilo, e foi um curso que eu fiz até para um Sebrae. Exatamente, a gestão do fracasso, né? Então foi um negócio muito engraçado, um Sebrae lá do Sul. E aí o pessoal falou, nossa, eu nunca vi um curso desse, né? Tipo, falando do fracasso. Por quê? Você aprende com o fracasso dos outros para que você não cometa. Então acho que essa questão do que a gente também, que a gente está comentando agora, é legal a gente também trazer o que deu certo, o que não deu certo, até mesmo para evitar crimes, né? Como a gente hoje está falando a questão de privacidade, né? Acho que naturalmente a gente acabou indo para esse tema hoje para falar sobre isso, mas a privacidade é uma coisa que a gente precisa aprender com os outros, né? Tem muita gente que se dá bem com isso, como tem muita gente que se dá mal. Infelizmente, como atuando na área jurídica, a gente conhece algumas pessoas que se deram muito mal com isso e alguns amigos que às vezes nos pedem ajuda. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Mas é o que todo mundo está falando aqui, bom senso, precaução. Acho que a gente está num momento de essa tal revolução 4.0, 4.5 aí, em virtude da pandemia, né? Porque forçou muita coisa, acabou expondo ainda mais, né? As pessoas, as empresas, e quando a gente quer fazer coisas simples, né? Acabam se tornando muito complexas. Eu tive um problema, poxa, eu excluí um aplicativo do meu banco aqui, o token, cara, fiquei uma semana sem conseguir usar, justamente porque o banco ele colocou tanta complexidade na segurança, porque ele falou, cara, eles até tentaram justificar, falou, poxa, a gente está tendo tanta fraude, que a gente está tentando amarrar de uma tal maneira, só que o que acontece? A gente está tendo muito problema aqui no atendimento, porque a gente amarrou tanto, as pessoas não conseguem usar essas. Então, isso é uma tendência, não só de banco, de muitas coisas, porque e escrevam aí, futuramente as relações sociais vão acabar sendo muito mais complexas, porque a transformação digital está vindo de uma forma que você não sabe em quem você vai poder confiar. Então a gente está vindo aí com o metaverso do Facebook aí, que está querendo colocar toda a nossa vida social dentro de uma plataforma de game, né? Então imagina que tudo aquilo que a gente viu naquele filme do Sylvester Stallone, né, que ele colocava os capacetes, fazia aquele mundo paralelo digital, vai acontecer. Então, assim, imagina como que a gente vai lidar com a privacidade. Se a gente não tiver um pouquinho, de liberar um pouquinho da nossa privacidade, a gente não consegue vivenciar. Só que tem que ser com moderação, com cuidado. Então, são coisas aí que realmente a gente precisa... acho que o ponto focal de tudo é a gente entender muita coisa, né? Principalmente... entender um pouquinho de tecnologia, entender um pouquinho de gestão, entender de inovação, porque isso é uma coisa que não tem como você fugir, né? Esse Jogador Número 1. Também é um filme muito legal. Quem que não assistiu, assiste. Eu acho que toda essa transformação digital, ela precisa ser muito bem informada e discutida para não virar carne de vaca, que aliás está cara agora, porque acho que o grande problema é todo mundo ficar seguindo uma suposta tendência e acabar, como eu disse, errando a mão, exagerando, perdendo o bom senso e expondo coisas diferentes e acabando até, às vezes, cometendo um erro e sendo, como o pessoal fala, cancelado ou sendo criticado. Então, volto a frisar. Muito uso com bom senso. Cuidado com essa hibridez e justificar isso numa humanização e acabar partindo para o exagero. Então, tem que ser sempre uma coisa suave, né? Sendo bem feita e bem pensada, né?
já que eu falou aqui do jogador, não sei se você e o Diego, o Diogo falaram do O jogador número Diogo. um, Uhum. Diogão, você tem um filme um pouco mais antigo que vocês podem assistir, que é O Inimigo do Estado, com o Will Smith. Isso é um filme já de uns 18 anos, ou até 20 anos atrás, que fala sobre a vigilância. Uhum. É um filme muito bom, muito bem bolado, com o Sim, Will sim, Smith e o bem Gene legal. Hackman, né? Você tem aí em streaming, você tem o Privacidade Hackeada, você tem a série Black Mirror, e então, por exemplo, vocês estão vendo aí Metaverso, o Metaverso em 2021 tem um episódio do Black Mirror de 2011, se não me salvo engano, de 10 anos atrás, Uhum. exatamente sobre o metaverso. É, Então vejam, nós já vivemos muitas coisas de filme de ficção. Ainda não o Exterminador do Futuro, é. mas muitas coisas que a gente vê em ficção e fala, pô, isso aqui é meio surreal, como ligar um microfone ou uma câmera com o seu aparelho desligado, são coisas factíveis, Normais, né? coisas normais. É. Então, parar com aquela ideia de que problema só acontece na casa do vizinho, né? Eu também estou sujeito quando eu negligencio coisas simples. Então, eu sempre falo pro pessoal, olha, não usa o computador da empresa para ver rede social sua, porque é janela aberta. Não fica com um monte de coisa aberta no celular, porque você está deixando literalmente portas abertas, né? Uhum. E esse uso das redes sociais deve ser feito com um comportamento comedido para não errar a mão e não É. acabar aí fazendo besteira. Você pode ser vítima de um assédio moral, de um assédio sexual, até Sim. porque em rede social a gente tem muita gente corajosa, né? O cara é corajoso para ofender na rede social. É. É Mas inacreditável, pessoalmente, né? uma pessoalmente, né? É um Então a gente tem cordeirinho. que ter esse Ô cuidado Marcelão, em aqui fazer. a Vanessa Stringer perguntou qual que é o número de cabeça eu não lembro, o número do provimento da OAB lá que fala sobre ostentação. É aquele do marketing jurídico, né? É o 205 de 2021. É 205, né? É, É. provimento 205 de 2021, Bom, da OAB. beleza. Tá, Vanessa, 205 é desse ano aí, saiu esse ano aí. Que eu não Saiu lembrava. esse ano aí. A OAB um pouco tardiamente, mas foi bacana de uma certa forma, entendendo que o advogado pode, mas aí a gente volta para a questão do bom senso, né? Estudando esse provimento para fazer uma live específica sobre ele com o Ricardo e com o profissional do marketing daqui a um tempo pela ANAD, estudando a temática, o que a gente percebe é que a OAB pede isso que a gente está falando. Bom senso, né? Pode usar a rede social, pode humanizar, mas com bom senso. O problema é o subjetivismo disso, né? O que Então, é o bom senso para um ou para para outro, quem né? está aqui para quem está aqui nos ouvindo, ou depois assistir a gravação no YouTube ou aqui no Instagram, enfim, quando a gente postar, mas quem está aqui presente a grande questão é ter bom senso. Cuidado com os exageros para não misturar demais os assuntos. Então, ter esta hibridez, que é o ponto de alerta, Uhum. seja para quem é advogado usando o provimento, seja para quem naturalmente e é o que eu espero do pessoal do marketing, a sugestão é legal fazer uma tendência? Bacana. Com bom senso, com limitações. Ah, não é querer Não ser chato, exagera. né? Não vamos falar que a gente é É, chato, né? Mas é que, infelizmente, hoje em dia tem que ser, né? Tem que ser um pouco mais tem- criterioso, né? e o aconselhamento é apenas preventivo, né? É sempre melhor prevenir do que remediar, porque para remediar depois custa dinheiro, que nem a Fabiana perguntou sobre o negócio das provas, né? A produção da prova digital, né, Ricardo, é algo que é oneroso. Contratar Uhum. um perito em tecnologia para fazer a prova digital não é algo barato. A Ah, contratação de um advogado, sempre um advogado para resolver um uhum. problema já posto, é mais caro do que um preventivo. A gente É. precisa criar uma cultura muito parecida com a cultura europeia, canadense, né, até americana, de procurar saber antes, procurar consultar antes, procurar pensar antes, porque depois que está feito o problema para Ah, resolver, é difícil, né?
é sempre mais difícil, mais caro, mais custoso emocionalmente, né? Porque quando a gente fala em custo, né, Ricardo? Sim. A gente não fala só do custo financeiro, né? Tem o custo emocional, que a justiça tem um timing, né? Tudo tem um timing para resolver, né? São dois tipos de levantamento de provas, né? Um que é para materializar o que aconteceu realmente, né? Depois que... Porque assim, nós temos uma fase antes, né? De quando aconteceu o crime. Mas, por exemplo, a questão da invasão. Essa é a parte mais complicada de se analisar, justamente porque você tem que fazer uma perícia, avaliar, e são diversos tipos de fatores para a gente tentar entender de onde veio essa invasão que furtou a sua identidade, né, de acesso, o seu login, senha, por algum motivo ele conseguiu acessar, que é aquela famosa engenharia social, né? A sua privacidade foi exposta, ficou ali o criminoso tentando pegar todas as informações possíveis, e quando você vacilou, ele se passou por alguém que você confiava muito, ou por uma empresa que você acreditava ser idônea, e aí você perde o seu acesso. E aí um segundo passo é exatamente esse, que ele comete o crime, seja aí, são inúmeros crimes que ele pode cometer. Então assim, você tem essa primeira fase que é muito custoso para você levantar e identificar. E a segunda acaba sendo um pouco mais fácil, porque aí nós temos plataformas, né, que fazem um registro de provas para provas digitais, que aí são plataformas que aí você paga por demanda, mas mesmo assim, né, é meio complexo, não dá para uma pessoa que não é dessa área tentar saber tudo isso, mas é o que a gente fala, tudo inicia da privacidade. Se você realmente preza por essa sua privacidade, com certeza fica muito mais fácil de se evitar tudo isso, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. É imprescindível ter esse cuidado. E eu volto a frisar, segurança da informação. Então, senhas fortes, no smartphone o uso de um reconhecimento facial ou de uma biometria, não fica só com o PIN. Então, pequenos cuidados, né, Ricardo, que as pessoas precisam ter, né? Sim. Que às vezes parece bobagem, mas pode evitar que você seja vítima de um problema digital, e com isso você tem uma série de outros problemas. Mesmo esse uso das redes sociais, que nem eu tenho um perfil profissional e tenho um perfil pessoal. Nem todo mundo que está em um está em outro. Conforme você gera confiabilidade dos seus clientes, eles se tornam seus amigos, eles se tornam eles têm uma frequência, você pode, por exemplo, permitir um acesso à sua rede pessoal. Mas é legal ele me conhecer um pouco, saber um pouco se eu sou uma pessoa família ou não. Volto a frisar, se você vai humanizar, vai fazer hibridez, faça com moderação e com parcimônia e com bom senso. Estou fazendo uma pergunta aqui, né? O hacker usa ferramentas como CytoKit. Ethercat e outras. Assim, o pessoal tem boa cabeça para coisa ruim, né? Para coisa boa, trabalhar, acordar cedo, ninguém tem, né? Então o Code Security é o Edu. O Edu lá da. Edu, então. É exatamente isso, Edu. Muita gente tem habilidade mal utilizada, né? Inteligência para o mal, né? Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas. Ricardo, 10 horas. Vamos jogar para a próxima segunda aí. Quem quiser, nos sigam, mandem perguntas aí no privado aí para a gente, segunda-feira que vem, retomar, que eu já vi que o papo é bom, a gente vai embora, né? Daqui a pouco é meio-dia. A gente tem que se controlar, porque daqui a pouco a mulher tem que fazer o almoço, lavar a louça, vamos curtir o feriadão aí. Mas valeu, galera. Obrigado aí pela participação aí. Vamos ver se segunda-feira que vem a gente traz assuntos mais interessantes aí também, e coisas legais aí para vocês. Espero que tenham gostado. Então, qualquer coisa, pode mandar no privado aí sugestões de ideias aí, de assuntos para a gente falar. E valeu, Marcelo. Obrigado aí por ter participado. Valeu, Ricky. Valeu? Obrigado, pessoal. Bom feriado, boa segunda. Feriado. Até. Segundou. Segundou. É isso aí. Abraço.